Som. Ei. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Estaremos iniciando o culto dessa manhã, dando continuidade, à nossa escola dominical. Traremos na parte do culto ao Senhor. Gostaria de convidar você a tomar o seu lugar. Estaremos orando nesse momento, agradecendo a Deus pela sua vida, pelas nossas vidas, pelo dia de hoje, por tudo que vivemos, por tudo que já aprendemos hoje da palavra de Deus. Vamos agradecer o nome do Senhor. Queria fazer diferente hoje, eu queria convidar você a se colocar de joelhos. Vamos fazer isso? Coloque-se de joelhos aí na presença do Senhor. Nós aqui também na frente faremos isso. Estaremos nesse momento nos entregando ao Senhor, porque daremos aqui ao Senhor um culto. E o ajoelhar é uma forma de humilhação ao Senhor, dizer para Deus o quanto Ele é grande. Eu vou ficar aqui mesmo atrás do teclado, não tem problema nenhum. Vamos nos consagrar ao Senhor nesse momento, vamos entregar ao Senhor nossa vida. Coloque-se aí diante de Deus, de joelhos, entregando ao Senhor a sua vida. Fala para Ele: Senhor, agora eu vou começar um momento em que eu vou continuar, na verdade eu vou continuar a te adorar, vou continuar a entregar ao Senhor a minha vida, a ministrar ao Senhor um culto de adoração, a levar ao Senhor a minha voz, a minha adoração. Então, peça a Deus nesse momento para que Ele, em nome de Jesus, para que Ele retire da sua vida, do seu coração, tudo aquilo que possa te atrapalhar nessa noite. Seja uma dor espiritual, seja uma dor no seu coração, seja uma dor física, seja uma dor de mágoa que está aí corroendo seu coração. Talvez você tenha tido problema com alguém e isso esteja te corroendo, e isso pode impedir a sua adoração, o seu culto a Deus. Então entregue isso ao Senhor em nome de Jesus. Fala: Senhor, me ajude, Pai, nessa situação. O Senhor é o Deus que cura, que salva e liberta. Então que o Senhor, nesse momento, nesse dia, que o Senhor salve, cure e liberte a minha vida, o meu coração, que eu possa me desprender, Senhor, dessas coisas, para que isso não atrapalhe a minha adoração, o meu culto ao Senhor. Entregue aí a sua vida ao nosso Deus. Ele está aqui, Ele está ouvindo a sua oração. Ele que separou esse dia para encontrar com você, Ele quer receber o seu culto, mas o Senhor Jesus, Ele espera o melhor de nós. E talvez hoje algo esteja te impedindo de dar ao Senhor o seu melhor. Algo esteja aí te barrando, seja uma pedra no seu caminho com Deus. Então, em nome de Jesus, faça desse momento uma oportunidade para que você retire isso do seu coração, para que isso não atrapalhe a sua comunhão com o Senhor, para que você se sinta livre e limpo diante da presença do nosso Deus. Porque onde Deus está, não há pecado. Onde Deus está, não há tristeza, não há sentimentos ruins. Há apenas o amor e a felicidade de estarmos na presença dEle. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, aqui estamos, ó Pai, de joelhos perante a Tua presença, para, Senhor, mostrar a Ti que somos pequenos e falhos, ó Deus, diante de Ti, diante da Tua grandeza, diante do Teu poder. Espírito Santo de Deus, cremos e sentimos a Tua presença neste lugar. Senhor, Tu és maior do que nós, Tu és maior do que todas as coisas, do que qualquer espírito que possa estar aqui hoje diferente do Teu, que nós declaramos a saída e a queda no nome de Jesus. Senhor, que receba a nossa vida nesse momento humilhados, ó Deus, pequeninos diante da Tua presença, mas, ó Deus, corações, ó Pai, que querem Te adorar, corações que querem, Senhor Deus, elevar ao Senhor a sua voz em adoração, em oração. Espírito Santo de Deus, a começar em mim, Senhor, faz a obra nesse dia, nesse culto, Senhor, os meus irmãos, toma os corações, ó Pai. O Senhor sabe, Deus, o que cada um tem vivido. O Senhor sabe, Senhor, os problemas, as dificuldades, ó Deus, os questionamentos de vida, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visite cada coração nessa manhã. Deus, vai limpando em nome de Jesus, vai sarando em nome de Jesus, vai, Senhor, salvando em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, queremos ser, Deus, visitados pelo Senhor. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, queremos sentir a Tua presença, Senhor, e em nome de Jesus, em comunhão, Senhor, juntos aqui,
Queremos ser uma igreja, Senhor Deus, viva. Queremos ser uma igreja, Senhor, que leva a Ti um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, porque é isso que o Senhor procura, Senhor, verdadeiros adoradores. Então receba a nossa vida, Pai, consagramos ao Senhor e Te pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas. Perdão pela nossa, Senhor Deus, às vezes infidelidade para contigo, porque o Senhor é um Deus fiel conosco, Senhor. E nós às vezes somos filhos ingratos, filhos infiéis. Então o Senhor perdoa o nosso coração, Deus, perdoa a nossa vida nessa manhã. Essa é a nossa oração, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém, igreja? Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor. Vamos cantar aqui algumas canções. Você que está aí na internet conosco, cante conosco, né? Às vezes você está aí na cozinha fazendo sua comida, mas não deixe isso atrapalhar você de adorar o Senhor. Nós vamos cantar uma canção que fala sobre o rio de Deus que está neste lugar. Convidamos a todos os irmãos a se colocarem de pé e vamos adorar o Senhor. Chame o rio de Deus. Rio de Deus, flua pelas ruas. Rio de Deus, flua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, Rio de Deus, suba pelos morros. Rio de Deus, brote nos desertos, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Diga, Pai de amor, Pai de amor, Tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo nesse lugar. Rio de Deus, entre pelas grades. Rio de Deus, rompa, Senhor, rompa as prisões, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, cure os enfermos, Senhor. Rio de Deus, cure os enfermos. Rio de Deus, inunde as nações, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Pai de amor, Pai de amor, Tu és bem-vindo nesse lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo
Aleluia. Deixa fluir. Deixa fluir o rio de Deus. Deixa fluir o rio do Senhor. Deixa fluir o rio de Deus. Deixa fluir. Deixa fluir. O rio de Deus está nesse lugar. Deixa ele fluir no seu coração. Deixa ele fluir na sua vida. Deixa fluir o rio de Deus. Fala para ele, Pai, Pai de amor, Tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo neste lugar. Amém? O Espírito Santo de Deus é bem-vindo na sua vida? Amém. Você quer hoje o Espírito de Deus agindo no seu coração? Aleluia! Então a glória do Senhor está aqui. Glória do Pai. Você pode adorar o Senhor com as suas palmas? Vamos adorar? Nosso corpo também adora o Senhor. Diga, eu já cheguei. Eu já cheguei até aqui, eu conheci teu poder. Eu vi o céu se abrir, eu vi a sarça acender. Eu vi o mar se abrir, eu vi o céu se rasgar. Eu vi o coxo andar, eu vi o surdo ouvir. Eu vi Lázaro sair, vi Faraó se prostrar. Mas o que eu quero é agora, eu quero te contemplar. Agora que vem, agora que vai, agora que desce direto do mar. Agora que vem, agora que vai, e se manifestou na cruz, foi agora no mar. Eu já cheguei até aqui, eu conheci teu poder. Você conhece o poder do Senhor? Aleluia! Eu vi o céu se abrir, eu vi a sarça acender. Eu vi o mar se abrir, eu vi o céu se rasgar. Eu vi o coxo andar, eu vi o surdo ouvir. Eu vi Lázaro sair, vi Faraó se prostrar. Mas o que eu quero é agora, eu quero te contemplar. Agora que vem, agora que vai, agora que desce direto do Pai. Agora que vem, agora que vai, e se manifestou na cruz, foi agora no Pai. Agora que vem, agora que vai, agora que desce direto do Pai. Agora que vem, agora que vai, e se manifestou na cruz, foi agora. E se manifestou na cruz, foi agora. E se manifestou na cruz, foi agora no Pai. E essa glória vai se manifestar hoje aqui, amém? Aleluia, você pode se sentar. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero dar bom dia aos irmãos, aqueles que estão nos assistindo também. Saúdo com a paz de Cristo. Bom dia para todos. Vamos agora entrar naquele momento glorioso, um momento de oração, um momento onde você vai colocar as tuas petições nas mãos do Senhor. Um momento agora que você vai pensar naquilo que você vem pensando, vem colocado diante de Deus durante os dias,
durante a semana, os meses e durante anos na mão do Senhor. O Senhor não esqueceu. Amém? O Senhor não esquece. Se você colocar algo nas minhas mãos, eu vou esquecer. Vai passar um dia e eu já esqueci daquilo que você falou comigo, mas o Senhor não. Ele já gravou, Ele já guardou, está escrito, e Ele vai atender o teu pedido de oração. Gostaria que os irmãos agora abrissem as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aqui fala de quando Deus aparece a Salomão. Todos conhecem essa passagem? Vamos ler a partir do 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Antes da gente começar a orar, eu não sei se os irmãos reparavam, quando chegava à igreja, que sempre tinha um rapaz aqui na quadra. Isso aí machucou muito meu coração. Eu, como pai, ficava um rapaz aqui na quadra brincando com um garotinho com a camisa do Botafogo. Quem já viu esse rapaz? Esse rapaz era um amigo meu. Ele jogava bola junto e ele faleceu essa semana. Gostaria que os irmãos, quando estiver orando, orassem pela família, para Deus consolar esse coração. Eu fico pensando, eu como pai, toda semana está ali com o filhinho. Hoje o filho dele, ele deve ter desse tamanho assim, não vai ter mais o pai para brincar com ele. Ele passou mal e faleceu. Então, quando nós estivermos orando, lembra dessa família, para que Deus possa consolar. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, então? Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Amém? Olha, Deus já começa falando assim, o meu povo, nós somos um povo do Senhor. Nós temos que colocar toda a nossa confiança na mão dEle, que Ele vai ouvir a nossa oração. Muitos têm tantos pedidos para fazer diante de Deus, eu também tenho. Muitos já receberam a bênção, até mesmo aqueles que estão na internet nos assistindo, talvez ouviu aqui uma semana, um de nós aqui orando diante de Deus, talvez já recebeu até a resposta. Talvez nós ainda não recebemos, mas Deus ele tem contemplado os nossos pedidos. E eu tenho certeza, crendo na nossa vitória, crendo que Deus ele vai te dar a vitória, crendo que Deus ele está contemplando todos os nossos pedidos, Ele tem ouvido o nosso clamor. E quando Ele começa falando assim, se o meu povo somos nós, se o meu povo que se chama pelo meu nome, então Deus ele já te deu aqui uma autoconfiança, nós somos povo de Deus. Independente se você aceitou ou não Jesus, você é um povo de Deus, você é criatura de Deus, Deus ele tem ouvido o seu clamor. Eu costumo falar que as pessoas às vezes acham assim, eu não sou crente, Deus ele não vai ouvir a minha oração. Deus ele ouve a oração, depende da fé, depende do coração, depende de como aquela pessoa está naquele momento. Deus ele não se alegra com o nosso sofrimento. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Você é um povo de Deus. Lemos a palavra, vamos guardar essa palavra no coração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Deus ele está falando o quê? Eu ouvirei do céu. Ele vai sarar a sua terra. É muito importante que nós guardamos a palavra de Deus e olhamos assim o irmão quando está falando, Deus está falando comigo nesse momento. Você é um povo escolhido de Deus, um povo ungido. Então vamos orar nesse momento. Quem tem pedido de oração, levanta a mão assim. Isso. Feche seus olhos. Isso. Abaixa a sua cabeça. Fala com Deus nesse momento. Fala com Deus. Eu vou dar 2 minutos para que você possa orar a Deus. Coloca diante de Deus o seu pedido, você que está nos assistindo nesse momento, Deus está falando contigo nesta manhã, coloca a sua petição diante de Deus nas mãos do Senhor. Deus ele está ouvindo, Deus ele ouve a oração. A palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela pode muito ser efeito. Nós temos que orar na certeza de que Deus ele vai ouvir a nossa oração.
Eu gostaria agora de pedir aos irmãos também que nesse momento, se estiver orando, que ore pelas famílias. As famílias estão necessitando muito da presença de Deus dentro do lar, da presença de Deus dentro de cada coração. Muita gente nesse momento estão perecendo, nós estamos aqui com saúde, podemos levantar a nossa mão, adorar a Deus, Deus nos dá essa liberdade para pular na presença dEle. Deus, Ele fala conosco nessa manhã com poder e com autoridade. Nesse momento você está aqui, a sua família está em casa, guardada, protegida pelo Senhor, mas nesse exato momento existem pessoas que estão agonizando nos hospitais, nesse exato momento pessoas foram atropeladas. Mas o irmão Robson só está falando coisa ruim. Eu quero passar para você que Deus tem te guardado, Deus tem tomado a sua vida, tem te trazido para a igreja, te leva de volta para a sua casa, como o salmista falou. Deus, Ele guarda a sua entrada e guarda a sua saída. Deus, Ele é um Deus protetor, e nesse momento, você está aqui podendo adorar a Deus, você está aqui diante de um Pai que pode todas as coisas. Então, peça a Ele nesse momento, clame por Ele, fala: Deus, eu estou aqui, olha Deus, o meu problema é esse, estou passando por essa situação. Talvez você está bem na presença de Deus, você está caminhando, trabalhando, a sua família está bem, mas você, pessoalmente falando, diante de Deus, você não está legal, você está frio na fé. Você pode pedir a Deus: aumenta a minha fé, Deus, derrame sobre a minha vida uma porção dobrada do teu Espírito, para que o primeiro amor volte. Deus, quando eu me converti, eu estava vivo, eu estava assim na tua presença, mas hoje eu me sinto frio, não sinto mais vontade de ler a Bíblia, eu não entendo mais o que leio, nem muito menos venho à escola bíblica dominical para aprender a tua palavra, porque eu não sinto vontade. Mas nesse momento você coloca diante de Deus e fala: Deus, me dá ânimo para andar na tua presença novamente, para buscar a tua presença. Deus, está lá em casa, a minha família, necessitando mais da tua unção, necessitando mais da tua presença. Me usa com poder e autoridade. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos como igreja, Senhor. Já oramos, já louvamos, já engrandecemos o teu nome, mas nesse momento, Deus, nós queremos junto como igreja orar, pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor tome as nossas vidas em tuas mãos. O Senhor fala conosco através da tua palavra, Deus, que é a maior revelação, que é o maior Deus, Pai, do que qualquer outro homem falando conosco. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Pai, em nome de Jesus, isso é forte, orar, Pai, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor fala: eu ouvirei do céu. O Senhor afirma para nós nesta manhã que o Senhor está atento às nossas orações. Deus, em nome de Jesus, se entrou alguém nesta casa, nesta manhã, Deus, com o coração angustiado, arranque toda a angústia do coração, preocupação, Deus, que é uma das coisas que tem afastado o seu povo da tua casa. Tire toda a preocupação da mente e do coração. Não deixe, Deus, que as coisas mundanas fazem com que nós se esfriamos na fé. Deus, nós profetizamos, Deus, sobre as nossas próprias vidas. Deus, em nome de Jesus, limpa o nosso coração. Deus, como foi ensinado hoje, devemos ser como uma criança. Devemos, Deus, em nome de Jesus, vai colocar diante do Senhor, Deus, em nome de Jesus, todas as nossas petições nesta manhã. Deus, tomando, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem atrapalhado o teu povo de caminhar no teu evangelho, na tua presença. Deus, vai tirando, Deus, em nome de Jesus, trabalha, Deus, no coração de cada um. Pai, cada família representada aqui, visita os lares. Deus, assim eu coloco a minha família em tuas mãos. Deus, visita a minha tia Ângela lá naquele hospital, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai, que como a tua serva falou, que seja feita a tua vontade na vida dela. Deus, tira toda a incredulidade da vida daquela mulher, que ela possa reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Deus, toma, Pai, a família do meu amigo, Senhor. Ó Deus, outrora esse homem estava aqui na quadra, Deus, todo domingo de manhã, eu estava ali na porta, eu vi ele brincando com seu filhinho, Pai, mas hoje o Senhor o levou. Deus, em nome de Jesus, conforta os corações da família.
Deus, daquele menininho que nunca mais vai poder estar com teu filho. Deus, Pai, quanta dor no coração, Deus, eu estou sentindo. Imagine, Deus, os seus familiares, imagina o seu filho. Deus, em nome de Jesus, tira toda tristeza, Senhor. Deus, há poder no teu nome. Deus, em nome de Jesus, que aquele menininho possa guardar no coração somente as boas lembranças do seu pai. Deus, em nome de Jesus, vai visitando, Senhor. Continue nesse culto, Deus. Tome as nossas vidas em tuas mãos. Abre os nossos ouvidos espiritual, Deus, para que possamos ouvir a cada dia a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, toma, Deus, o ministério dessa igreja. Toma os líderes, Michel, minha irmã Daniele. Toma meu pastor em tuas mãos, a sua esposa Nancy, a Hannah. Pai, o seu pai que está aqui, Deus, do lado dele. A sua mãe que se encontra em casa. Deus, em nome de Jesus, proteja toda essa família. Deus, quero colocar diante do Senhor a vida do Júnior também em tuas mãos. Ó Deus, trabalha naquela vida. Deus, em nome de Jesus, toma a saúde dele, Deus. Nós cremos e acreditamos que o Senhor já o curou. Deus, em nome de Jesus, toma a irmã Adriana em tuas mãos, seus filhos, a sua casa. Deus, entra na casa dela e completa a tua obra. Deus, em nome de Jesus, toma a vida do Jonathan, Deus. Pai, a irmã Cátia, a sua família, Moisés, ó Deus, que o Senhor possa abençoar esta família, cada família representada aqui, da irmã Sandra, Deus, em nome de Jesus, irmã Nadir, irmã Joana, Deus, em nome de Jesus, irmão Epifânio, Pai, abençoa toda a família, Pai, irmã Larissa, Deus, em nome de Jesus, Guilhermina, Deus, em nome de Jesus, toma minha família em tuas mãos, Senhor, toma o irmão Jorge ali em tuas mãos também, abençoa, e aqueles que está nos assistindo, Deus, visita com poder e autoridade. É o que eu te peço nesta manhã, já te agradecendo, Pai, por esta palavra maravilhosa e por sermos, Deus, o teu povo. Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Paz de Cristo para a igreja, para todos que nos assistem. Gente, Deus é bom, não é? Graças a Deus. Nós, ontem, os batistas da região aqui da igreja, eles se organizaram, né, e volta e meia temos eventos, né, para fortalecer cada vez mais a igreja. E a nossa Associação Batista Leopoldinense promoveu um encontro, né, um treinamento de crianças, né, para trabalho para o Ministério Infantil, aqui na Transfiguração, igreja vizinha nossa, e também para enlutados, né, a questão do luto, né, como você trabalhar essas pessoas nesses momentos. Então, pelo que o pessoal nos passou, o pessoal que foi lá, o grupo da igreja que foi lá, falou que foi bênção, com gostinho de quero mais. É assim que a igreja precisa ser fortalecida, é assim que a igreja é fortalecida. A gente precisa se relacionar, a gente precisa se aplicar mais ao conhecimento, não só da palavra de Deus, mas também das ferramentas que Deus permite que nós tenhamos para a gente poder desenvolver um trabalho bom para Ele. Nós temos que manejar bem a palavra da verdade e também estar pronto, apto para todos aqueles que pedirem a razão da nossa fé. Então, por exemplo, tem pessoas que estão, né, em momento de dor, né, de enfermidade. Como que se aborda uma pessoa dessa? O que você vai falar para ela? Tem um ministério infantil, né, que é um trabalho forte que a igreja desenvolve aqui. Como que você vai abordar uma criança? Quais são as estratégias, né? Muita gente tem aquela imagem do ministério infantil como o culto do brinquedo, do carrinho, né, da boneca, e aqui na Nova Esperança a gente não trabalha isso. Aqui a gente está lá com as crianças, falamos na linguagem dele, mas falamos do Evangelho de Jesus. Então, foi uma preocupação do treinamento, né, e graças a Deus que a gente está andando aí nessa linha já há muitos anos, graças a Deus por isso. Na terça-feira nós estamos orando aqui, e Deus tem ouvido orações. Na quarta-feira também, na quarta-feira no altar aqui, 7h30. Na terça, a partir das 7h, e à noite, 7h30. E na quarta-feira no altar, 7h30. E Deus tem respondido orações. A gente tem orado aqui, algumas pessoas têm falado, poxa, Deus, aquele pedido eu queria agradecer porque portas se abriram, outras ainda são expectativas, mas Deus, Ele ouve a oração do seu povo. Talvez você está aqui hoje, seja a resposta de oração. Quando a gente, por exemplo, está num culto no lar, e eu escuto, né, a irmã falando, não, eu estou mais fortalecida, Deus está falando comigo, não, isso aqui eu não quero mais, agora eu resolvi caminhar nesse caminho. Isso é oração sendo respondida. Quando você ouve falar de uma pessoa que estava enferma e já está começando a melhorar,
Isso é oração respondida. Pessoas que antes não ouviam o evangelho começam agora a querer ouvir, isso são orações respondidas. Então, às vezes, as pessoas elas não percebem que Deus está respondendo a oração nessas pequenas coisas. Quinta-feira nós estamos aqui com o trabalho das crianças e Deus é bom. Porque nós temos uma preocupação de alguma forma, através das crianças, acessar os pais dessas crianças. E já é uma missão aí do Ministério Infantil, e nessa quinta-feira agora, né, as crianças vieram sozinhas, 30 crianças, 29 crianças vieram, e nós tivemos a oportunidade aqui de, né, o pessoal que trabalha com as crianças, né, surpreso ver essas crianças aqui. Eu vi algumas que eu não via há muito tempo, porque pela foto, e de quebra ainda veio também alguns pais dessas crianças. E olha a importância do trabalho que a igreja faz. Essas crianças vieram saber o porquê, que essas crianças queriam saber o porquê que essas crianças vêm aqui na quinta-feira. Não entendi? O que aprendiam aqui é óbvio, porque, né, por isso que é a nossa preocupação no Ministério Infantil de ter acesso a esses pais, de falar, nós somos a Igreja Batista Nova Esperança, estamos aqui há 36 anos na Vila Cruzeiro, desenvolvemos um trabalho específico com crianças há mais ou menos aí mais de 15 anos, e esse trabalho, o nosso papel é ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus, ensinar como amar as pessoas, ensinar a respeitar as pessoas e ensinar o que é o Evangelho de Jesus Cristo. E esses pais ouviram isso aqui dos professores, do pessoal que trabalha aqui na quinta, e quiseram conhecer, né, as dependências da igreja. Então, foi uma oportunidade. Então, tá vendo, gente? Deus, ele tem uma missão muito importante para a gente aqui. Às vezes você quer, a gente, né, quer comparar o ministério da igreja a outros ministérios, porque lá o evangelismo é dessa forma, mas Deus, ele trabalha de formas específicas, com missões específicas. A nossa missão aqui tem um foco específico. Então, vamos nos atualizar. Muito feliz da igreja, né, dos líderes, né, do Ministério Infantil terem ido ontem nesse treinamento, aprendido mais, humildade sempre, né, porque tem muita gente que fala, não, eu já aprendi tudo. Então, está ferrado, vai travar. A gente precisa estar sempre na humildade, não, preciso aprender mais. E Deus ali vai dando conhecimento, e aquele que muito é dado, muito vai ser cobrado. E a gente está ali trabalhando nesse sentido, porque Deus, ele vai fazer grandes coisas, e vocês estão marcando território, e estão marcando a vida dessas pessoas de alguma forma. Estão marcando. Você vai ficar velho, e você vai ver, como eu vi uma vez um traficante, infelizmente ele não ouviu, né, não quis, né, ouviu, mas não quis, né, responder a esse chamado de Cristo. Mas eu vi um traficante uma vez, ele me abordando, e aí, Michel, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E a tia Antônia, como que está? Então, quer dizer, era um daqueles pequenininhos que frequentava aqui na época da Antônia Regina, quando era professora ainda, isso lá em 2003, por aí. Então, você vê. E lembra de mim, né? Porque eu não fui o tio dele, né? Então era o Michel. Mas hoje em dia já chamo de tio também. Mas você vê, um cara velho já, infelizmente, está aí na vida torta, mas ainda lembra. Então você está semeando a palavra. Seu trabalho não é vão, Joana, Adriana, Bianca, Letícia, Sandra, Kátia, Larissa, e quanto mais aí os que trabalham de uma forma indireta. Teu trabalho não é vão, vocês estão marcando. Continue pregando o evangelho. De repente você não vai colher, mas a semente vai germinar em algum outro lugar. O importante é que germine. O importante é que germine. Então continue nesse trabalho aí que é bênção. No domingo nós estamos aqui com uma série, né, de abordagens sobre como pregar, né, como expor a palavra de Deus para as pessoas. Envolve um pouquinho de oratória, né, e interpretação da Bíblia. Então a gente já foi hoje no segundo domingo. Tem aprendido? Tem abençoado? Amém. Então o importante é isso. Na semana que vem nós vamos continuar, e é um treinamento aberto ao público. Então, se alguém nos ouve aí e quer participar, mora aqui na redondeza da Vila Cruzeiro, a gente não está gravando, então procura a gente aí, a gente vai ter o maior prazer de te receber aqui a partir das 8 horas da manhã de domingo, de 8 a 9h30, no horário da Escola Bíblica Dominical. Então, nós demos um intervalo aí dos nossos ensinos aí do apóstolo Paulo, da igreja primitiva, e estamos falando um pouquinho sobre essa questão que é tão importante nos dias de hoje e tem sido, né, ignorada aí, né, a gente vê tanta coisa doida aí. Eu ia colocar um vídeo para vocês, eu não sei nem se eu consigo colocar, acho que eu vou colocar rapidamente agora. Está fora do roteiro,
vou sair do, como é que fala? Quebrar o protocolo. Vou quebrar o protocolo. Deixa eu abrir um vídeo aqui. Queria que vocês prestassem atenção. O pessoal de casa aí pode assistir também. E para vocês verem o que acontece às vezes. Gente, a gente sabe que tem muita gente com muito bom coração, pessoas que se entregam mesmo, né, que querem ajudar, mas às vezes por não ter uma preparação específica, o negócio fica complicado. Eu vou botar só um aqui que não tem muito áudio e é rápido, para você poder perceber. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Não sei se vocês vão entender. Não sei se eu consegui aumentar o volume aqui. Aumentei? Então vou lá, presta atenção aí, deixa eu liberar aqui. Vinícius, focou lá? Presta atenção nisso aí, gente, é rápido, hein? Cuidado que vai piscar, você não vai ver. Já viram isso aí? Olha aí, ó, para você ver aí, ó. Não, pode continuar, pode continuar. Deu para entender ali o que estava acontecendo? Unção do Homem-Aranha, tá? Unção do macaco. Tá bom, Vinícius, obrigado. Agora você vê, né? Eu peguei, cara, eu tenho tanto vídeo. Se você procurar, tiver um trabalho de dar uma procurada na internet, você vai ver. É cada loucura, é cada loucura. E aí você fica pensando, o que aconteceu para chegar aí? Então no mínimo, lembra que eu falei? Uma igreja onde a palavra não é ensinada, onde é pregada, as pessoas vão ter problemas no futuro. Então, a gente não sabe qual foi o contexto ali, mas mesmo sem contexto, não dá para entender determinadas coisas. Unção do Jonathan Edwards, né, porque falaram que quando ele ouviu a mensagem, as pessoas se agarravam às pilastras da igreja. Mas não é bem isso aí, não tem nada a ver com o Jonathan Edwards, não. Chama o Vinícius, que acho que o Vinícius te ajuda aí, ó. Tá tudo escuro. É bem diferente. Mas unção do Homem-Aranha, unção da pegada de mosca, a gente não sabe, mas tem unção da cobra, tem unção de um monte de coisa. Então, é uma banalização, respeitando, obviamente, a crença, né, a fé de determinadas pessoas, mas quando a gente fala de cristianismo, é o que a palavra de Deus nos ensina. Se estiver fora da palavra, não tem como. Não tem como. Se for batista e fugir da palavra, não tem como. Né? A gente viu na mídia essa semana um escândalo aí, né, que claramente, obviamente, a igreja já tinha tomado a sua posição, a própria denominação com relação a batista, está no jornal, que são no jornal aí, mas são fatos isolados que acontecem, que a igreja precisa aplicar a disciplina, ela precisa dar uma resposta. Então, muitas vezes, a falta de conhecimento da palavra, né, a falta de intimidade com a palavra gera isso aí, coisas desse tipo. Então, a gente tem feito um treinamento nesse sentido para aprender a palavra, aprender a Bíblia. Então, se você quiser, chega junto aí que vai ser bênção. Amém, gente? Então, eu vou chamar aqui o Conrado. É o Conrado hoje? Então, o Conrado vai cantar, louvar a Deus com uma música, depois o pastor está com a palavra. Se você tiver a sua oferta, a sua contribuição, você tem a oportunidade. Nós vamos ter uma assembleia administrativa na semana que vem, o nosso culto vai acabar rápido, né? Vai ser de 10 em ponto até 11 horas, para de 11 a meio-dia ter a assembleia. E na assembleia, que é uma reunião administrativa que a Igreja Batista tem, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da igreja nesse último ano, a gente vai falar sobre contribuição financeira também. Por mais que a igreja seja uma igreja de poucas pessoas, de muita gente desempregada, Deus nos abençoe, a gente deu uma pequena alavancada aí nas contribuições, isso já é um reflexo do nosso país, óbvio, né? A gente sabe disso, mas também é a abertura do coração dos irmãos da igreja para poder
assim contribuir. Então, que Deus te abençoe, te guarde e que multiplique aí a tua renda. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Sempre quando eu subo aqui fico um pouco nervoso, mas tudo bem. Vamos exaltar o nome do Senhor, amém? Quem é livre aqui? Amém. Digno, só teu nome é digno. De receber adoração. Santo, só teu nome é santo. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta e ela me alcança, e ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar. Exaltar, Senhor, e ser livre pra derramar diante de ti. Santo, só teu nome é santo. Rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta e ela me alcança, e ela me alcança. O amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra derramar diante de ti. E ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra derramar diante de ti. És santo em todo tempo, Deus, meu Deus, és santo. Tua graça me basta e ela me alcança, e ela me alcança. O amor tão sublime, posso me achegar, posso me achegar e ser livre pra te adorar,
Obrigado, Senhor Deus, por um dia o Senhor ter dado a sua vida por nós e nos tornado livres, Senhor. Obrigado, continue abençoando o nosso culto, Senhor Deus, prestado a Ti, Pai. Nós somos dependentes de Ti. Aplaudamos ao Senhor. Pastor. Bom dia, irmãos, a paz. Tudo bom? A paz do Senhor. Glória a Deus. Agradecer aí a presença de todos que estão nos assistindo também. Deus abençoe a sua vida. E hoje é um dia especial, como todo segundo domingo aqui na nossa igreja, é um domingo de celebração, de comunhão, e nós estaremos participando hoje também dessa grande expressão de comunhão, dessa ordenança que é a ceia deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com a igreja, sem demoras, nesse momento, eu queria falar um pouquinho sobre estilo de vida, faz parte desse nosso cronograma, né, dessa série de mensagens, de realizações, e eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Atos 2, do versículo 42 ao versículo 47. Nós vamos falar um pouquinho também, dentro desse tema, o tema da mensagem é estilo de vida, nós vamos falar também sobre características importantes, como hoje é um domingo de manhã, é um dia de celebração, de comunhão, sobre atitudes que podem fazer a diferença na vida, podem influenciar positivamente, fazer diferença na vida de muitas pessoas na sociedade. E eu queria usar como uma ilustração, antes da leitura do texto, vocês viram que na última semana, infelizmente, né, nas últimas semanas, aproximadamente aí, a contar da data de hoje, já se passaram mais de 15 dias daquele acidente lá na barragem de Brumadinho. E vocês viram, aproximadamente uma semana atrás, foi divulgado nos meios de comunicação, principalmente de uma rede de televisão específica, falando sobre um pastor, meu xará, né, um pastor chamado Márcio, e a sua igreja, através de uma atitude assim, muito pontual, muito criativa, eu posso dizer, e dirigida por Deus, eles ajudaram de alguma forma. De que forma? Evangelizando, falando de Jesus, entregando folheto para as pessoas que perderam seus entes queridos. Não somente isso, mas também ajudando, não podendo estar na linha de frente lá junto com as equipes de resgate, mas lavando a roupa dos bombeiros. Vocês viram na televisão? Foi matéria de uma televisão, de uma rede, de um canal, e, para quem não sabe, eu coloquei lá na minha rede social. Aquele trabalho foi um trabalho em parceria com a Junta de Missões Nacionais, tá bom? Aquela igreja, uma igreja batista, aquele pastor também, e foi muito emocionante você ver, né, o trabalho que eles fizeram. O começo foi lavando algumas roupas, né, no lava-jato, né, botando para secar, só que o número aumentou, começou a ter uma média de 200 roupas sendo lavadas por dia. E aí eles compraram várias máquinas de lavar, não dando mais conta de secar no sol, eles também compraram várias secadoras de roupa. Então, viraram realmente uma lavanderia, coisas assim de alto padrão, e tudo aquilo foi financiado, investido pela igreja e também pelas igrejas batistas e outras pessoas também que colaboraram. Irmãos, uma bênção, muito bom. Foram atitudes que fizeram a diferença. Tá? Mais uma vez, e a gente se orgulha muito de ser batista, não que as outras denominações não façam, mas legal, uma igreja batista, um pastor batista, o povo cristão se destacando positivamente na televisão. Isso é super difícil de acontecer, mas quando nós fazemos a diferença, a mídia, mesmo que não goste, ela precisa mostrar. Então, isso daí é muito bom, muito positivo, é a igreja fazendo a diferença. Isso me motivou e também tem nos motivado, não somente esse exemplo, mas
também a nossa visão para o ano de 2019, de promover na nossa igreja uma visão de crescimento, mas não é aquele crescimento externo, exterior, mas é um crescimento interior. Eu cheguei à conclusão, baseado na palavra de Deus e também através da experiência que a gente tem vivido aqui na igreja, é que essa igreja ou qualquer outra igreja só vai crescer quando nós tivermos uma mente aberta, voltada para o crescimento. Não é verdade, irmãos? Alguém vai conseguir crescer na vida pessoal, Adriana, se não acreditar em si mesmo? Se você olhar para você, olhar no espelho e falar assim, eu não consigo, eu jamais irei conseguir, você nunca vai alcançar nada. Então, a igreja ela precisa ter a mente aberta, tem que ter uma visão de crescimento, tem que ter um espírito de crescimento mesmo, tomar posse dessa visão, para que ela possa ser grande. Então, nós vamos começar a trabalhar hoje um pouquinho sobre a nossa conduta. E a gente vai fazer a leitura desse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. É um versículo já conhecido por todos, já tivemos um ano temático sobre comunhão, mas vamos falar e abordar hoje através da seguinte perspectiva do estilo de vida. Diz assim o texto, Atos capítulo 2, do 42 ao 47. A comunhão dos cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão, e também às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Versículo 46. Todos os dias continuavam e reuniam-se no pátio do templo, partiam pão e em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, queridos? Deus abençoe essa palavra, e a minha oração nesse momento, em nome de Jesus, é que tu abra o teu entendimento e você foque nesses minutos que nós estaremos aqui falando sobre estilo de vida, sobre conduta cristã. Eu queria, antes de começar essa mensagem, falar a frase de um homem, de um grande teólogo chamado Agostinho. Ele disse o seguinte em uma das suas produções literárias. Em um dos seus livros, ele diz o seguinte, sobre o tema evangelização. Pregue o evangelho. Ele destaca de uma forma muito evidente em uma das suas obras, ele diz sobre o tema evangelização. Pregue o evangelho. Repete comigo. Pregue o evangelho. Tem alguma coisa nova nessa afirmação aqui? Não. Pregue o evangelho. Você ouve isso na igreja, quando você está se preparando para a classe do batismo, quando você assiste um culto online, quando você lê um livro. Em todos os lugares, dentro de um ambiente cristão, que valoriza e olha a Bíblia como seu manual de fé e prática, você sempre vai ouvir essa frase, pregue o evangelho. Mas algo que me chamou a atenção em Agostinho foi que ele completa essa frase, pregue o evangelho, vírgula, se possível, use as palavras. Pregue o evangelho, se possível, use as palavras. Vamos ler juntos então agora essa frase? Pregue o evangelho, se possível, use palavras. E aí, queridos, a gente vai começar a abrir a nossa mente dentro dessa perspectiva de realizações, dentro desse tema de hoje, que é o estilo de vida. Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Quando a gente participa da ceia, e depois nós vamos participar, a gente vai perceber que Jesus deixou ela como uma das grandes ordenanças. Tá? Além do batismo, a ceia. E a ceia, pela sua particularidade, ela entra em determinadas áreas da nossa existência, dentro do nosso estilo de vida cristã, de uma forma muito forte, porque, na verdade, ela é a expressão maior da comunhão
do corpo de Cristo. Quando Jesus falou, fazer isso em memória de mim, ele disse em outras palavras, fazer isso lembrando de mim. Isso é muito legal, porque quando a gente entende dessa forma, a gente vai saber que nós precisamos estar sempre lembrando de Jesus em todas as nossas atitudes. Ou melhor, Jesus precisa ser lembrado na nossa vida em todos os momentos da nossa vida. Vocês entenderam agora? Eu usei o exemplo agora de Brumadinho, daquela igreja batista lá, e em que eles encontraram uma forma de Jesus ser lembrado naquela tragédia. Jesus não foi lembrado naquela tragédia pelos métodos clássicos. Talvez alguém poderia colocar um trio elétrico e começar a cantar músicas de adoração e falar sobre o amor de Deus. Talvez eles poderiam ter buscado materiais evangelísticos e estar evangelizando, ou fazer aquele trabalho básico de capelania, em momentos de tragédia, capelania de catástrofe. Tá? Existem grupos que se preparam para isso. Eu fiz esse curso na Reduc há um tempo atrás, e faço parte de uma equipe de capelania em catástrofe. Então, vários pastores de várias denominações são, vamos dizer assim, habilitados para atuarem em momentos de catástrofe. Então, lá em Duque de Caxias, no município, se acontecer uma catástrofe, eu posso participar e entrar com colete devidamente identificado em áreas restritas a equipes de resgate, de busca e salvamento. Então, existe isso. Não estou dizendo que não seja bom, que não seja legal, mas eles encontraram uma forma diferenciada de fazer Jesus ser lembrado no meio de um momento de pessoas e de situações de adversidade. E aí eles encontraram lá, vamos lavar as roupas dos bombeiros e das equipes de resgate. Nós vamos ser a lavanderia desse povo. Não iremos cobrar nada por isso, iremos fazer por amor. Entendendo que eles trabalhavam com rejeitos que eram rejeitos tóxicos de minério, coisas que causam irritação na pele, que podem causar também problemas a médio e longo prazo de saúde, metais pesados. Eles montaram uma estrutura para higienizar, lavar aquelas roupas e também aqueles materiais de trabalho. E aí eles, através desse trabalho, fizeram Jesus ser visto naquele lugar. Gente, isso é comunhão. Isso é buscar essa memória. Fazer isto em memória de mim, em memória do Senhor Jesus, comamos o pão e bebemos o cálice. Em memória do Senhor Jesus, fazendo com que ele seja lembrado através de um trabalho voluntário no momento de crise, no momento de dor. E aí vem a grande frase de Agostinho: pregue o evangelho, se preciso, use palavras. Como que tem sido a pregação do evangelho? E aí eu quero falar dentro da visão de conduta, vida cristã. Como tem sido a sua vida cristã? Irmãos, quando nós falamos para a igreja sobre conduta cristã, nós acertamos ali no meio da ferida. Nós provocamos, nós mexemos, machucamos, porque muitas igrejas não vivem hoje o verdadeiro evangelho. Muitas igrejas hoje não pregam o verdadeiro evangelho. Muito crente, muito cristão, hoje não tem uma conduta de um cristão verdadeiro. Somos religiosos nos finais de semana, mas durante a semana estamos muito distantes de uma realidade de cristianismo. E é isso que eu queria falar hoje, baseado nesse texto de Atos dos Apóstolos. Tá? A Bíblia, ela exorta, dentro desse texto, todo cristão a ser um imitador de Deus como um filho amado. Vocês não entendem, ou precisam compreender a partir de hoje, que quando nós somos imitadores de Deus como filhos amados, nós somos réplicas do nosso Pai. O diácono Robson falou aqui, no momento da oração, sobre estarmos orando por um pai que perdeu o seu filho. Todos os domingos eu lembro desse homem. Eu já vi uma vez. Ele levava o filho dele para lá e ficava chutando bola ali na parede, correto? Isso, perdeu. O garotinho perdeu o seu papai, faleceu essa semana. Mas uma coisa interessante é que fica marcado é que, mesmo que ele, a partir de hoje, não tenha mais a figura do pai, mas mesmo com a sua eternidade, mesmo sendo muito novinho, ele não vai esquecer daquela imagem. Ele vai guardar boas recordações do seu papai, daquele homem que brincava com ele de bola. Porque você não perde isso. São mensagens que ficam dentro da sua mente.
Ela nunca vai ser perdida, porque elas marcam. Assim como existem mensagens que marcam negativamente um ser humano, existem aquelas que marcam positivamente, como eu, como você, como todos nós. Nós temos a nossa memória guardada, preservada, e depois de muitos anos você volta a lembrar. Eu queria perguntar para você o seguinte: as pessoas, quando olham para você e lembram de você, quais são as memórias que ela tem sobre a sua vida? Será que elas conseguem ver Cristo através de você? Fazer isso tem memória de mim? Trazer Jesus à lembrança? Será que as pessoas conseguem ver Cristo na sua vida? Uma coisa que me chamou a atenção naquela reportagem em Brumadinho é que estava, depois que foram entrevistados várias pessoas, os voluntários e também os bombeiros, apareceu um cara de boné com uma roupa fluorescente e vários símbolos. Aquele homem ali, ele é o cabeça de toda a organização, de toda a estrutura de resgate em Brumadinho, tá? Ele é um oficial das forças de segurança ali, e representada pelo Corpo de Bombeiro e Defesa Civil. Aquele cara é o cabeça. E uma coisa que ele falou interessante, e resumiu de todo mundo, ele falou que assim, é muito bom ser lembrado, e nós nunca iremos nos esquecer disso. Foram as duas frases que ele falou, você pode ver lá, que ele vai falar em algum momento essas duas frases. Foi muito bom ter sido lembrado, nós nunca vamos nos esquecer disso. Ou seja, quando você olha para dentro de uma visão cristã, aquele homem está querendo dizer o seguinte: é muito bom saber que nós somos pessoas que somos amadas e somos lembradas por vocês. Vocês quem? Os crentes. Uma outra coisa que ele fala, tá? Nunca iremos nos esquecer. Nunca iremos esquecer que vocês, os crentes, nunca deixaram de orar e também de cuidar da gente no período que nós estávamos aqui. Irmãos, aquilo ali foi a chave. A chave para o crescimento da igreja de Atos, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, é que a igreja, ela caiu na graça do povo. Por isso o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. As pessoas vieram para o evangelho através do poder de envolvimento que a igreja primitiva naquela época tinha em relação à sociedade. As pessoas olhavam para a igreja e admiravam a igreja, por isso seguiam a igreja. Se nós formos olhar hoje dentro de uma visão moderna, numa visão da geração digital, é assim que acontece, irmãos. Há 2000 anos é assim que acontece. Quem são as pessoas que são seguidas nas redes sociais? Aquelas pessoas que são admiradas. Alguém segue alguém aí no YouTube? Alguém aí tem como amigo alguém do Facebook? Alguém assiste conteúdo de alguém que é detestável? Não. Alguém que é chato? Não. Alguém que não é uma pessoa que você consiga, de alguma forma, ter uma afinidade? Você se identifique com ela? Claro que não. Hoje, você só é seguido por aquelas pessoas que te admiram. Se você deixar de ser admirado, você deixa de ser seguido. Ponto, assim, deu mais uma luzinha aqui. Se você deixa de ser admirado, você deixa de ser seguido. A igreja tem sido infelizmente, ela tem vivido essa realidade nos dias de hoje. Ela não tem sido mais admirada. Por isso, as pessoas não estão mais seguindo a igreja. Ruim, hein, pastor? Complicado o negócio, hein? E aí? O que nós vamos fazer, irmãos, para voltar a ser admirado e seguido pelas pessoas? Lá na igreja de Brumadinho, o pastor Márcio lá, e aquela igreja, com certeza, isso eu digo para você, com certeza, Brumadinho vai se levantar. Aquela cidade vai se levantar diante da lama. Ela vai ser uma fênix de lama, né? Como diz lá na mitologia, ela vai voltar à vida. Ela vai se tornar, talvez nunca mais como foi antes, mas ela vai ser uma cidade e uma cidade cristã. Se não é, ainda vai se tornar. Porque aquela igreja vai ser parte dessa história de reconstrução. Agora eu quero entender e olhar dentro de uma perspectiva nossa, fora de Brumadinho. Será que a sua igreja, ela faz parte da história da sua comunidade? Será que você, como cristão, faz parte da história dos seus amigos e colegas de trabalho? Irmãos, precisamos olhar alguns princípios aqui. Eu queria separar 3 deles. Olhando para a palavra, 3, apenas 3, nós vamos buscar esse verdadeiro estilo de vida. Tá? Todo cristão, ele precisa viver aquilo que ele prega. Então, vamos partir desse princípio. Todo cristão que está aqui ou que está me assistindo nesse momento, precisa olhar para dentro de si e ver
qual é o estilo de vida que ele precisa adotar. Você precisa escolher, não dá para ficar em cima do muro. Não dá para no final de semana você ser crente consagrado e durante a semana você ser qualquer coisa menos um cristão. Você precisa escolher e precisa investir. Se você investir em ser um cristão, você vai precisar buscar esses 3 princípios importantes na sua vida. O primeiro, queridos, repete comigo, andar na palavra. Mais uma vez, andar na palavra. O que significa andar na palavra? Eu sei que vocês não pensam dessa forma, estou quebrando o gelo aqui, tá? Mas não é jogar Bíblias no chão e andar sobre elas. Quando nós falamos sobre andar na palavra, essa afirmação, ela nos remete a um compromisso diário. Cada passo da minha vida, na redundância da palavra, precisa ser dado passos bem dados, né? Você precisa andar com passos bem dados. Ou seja, você precisa viver diariamente a palavra de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz lá no Salmo 119, versículo 105, o quê? O que diz lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu vou ler para vocês não apenas o versículo 105, mas eu vou fazer a leitura daqueles que antecedem a ele. Salmo 119, tá? Versículo 105 foi o que eu li. Mas se você ler o versículo 103 e o 104, você vai perceber como é profunda esse princípio. Como é profundo esse princípio? Ele diz assim no versículo 103: como são doces para o meu paladar a tua palavra. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Versículo 104. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso, odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz para clarear o meu caminho. Versão NVI, nova versão internacional. Aqui, quando a gente olha o versículo 103, a gente vai perceber aqui como são doces como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Quando a gente olha, irmãos, para Atos capítulo 2, lá nos primeiros atos da igreja, lá a igreja primitiva, a igreja iniciando sua caminhada, você percebe que esse texto, ele se torna prático aqui nesse outro. Uma coisa que pode nos trazer uma grande inspiração para esse momento é que Atos só foi igreja a partir do momento que ela viveu a palavra. A palavra era o alimento, a palavra era doce, ela comia a palavra, ela vivia. A palavra, ela mergulhava dentro das entranhas da igreja e se transformava em néctar, em alimento, em proteína, em vitamina, se transformava em carne, em massa muscular, em gordura, para queimar na caminhada e no exercício da igreja e do seu trabalho de evangelização. Estou fazendo metáforas aqui para dizer para você que a palavra era a que dava o combustível para a igreja ser o que ela foi e para deixar ela chegar onde hoje ela está. Só que daqui por diante precisamos de mais. Só que a igreja está queimando só a gordura da igreja primitiva. Nós estamos vivendo a sombra da igreja de Atos. Nós precisamos assumir também o papel dessa igreja hoje. E aí que começa a reinvenção. Eu não estou dizendo mudar o evangelho, mas nós precisamos nos reinventar na forma como temos levado esse evangelho. Está na hora da igreja voltar, sentar e aprender. O irmão Michel falou aqui, muito interessante, o projeto aqui da Nova Esperança, todos os domingos de manhã, em fazer um curso, uma imersão em relação à palavra de Deus. E aí ele colocou alguns vídeos ali antes, né, da unção do Homem-Aranha. Vai entender um negócio desse, irmãos? Eu brinquei aqui, mas é a unção do Homem-Aranha mesmo. Um pastor de um determinado ministério, na hora da ministração, do ápice da sua ministração, ele começa a se exaltar e começa a falar de forma mais intrépida, começa a usar de palavras de efeito e de autoridade, que é normal quando nós estamos na oratória, no calor da mensagem, na unção do Espírito Santo, mas aí ele extrapolou e avançou os limites. Ele avançou o limite daquilo que é racional,
daquilo que é bíblico, daquilo que é espiritual, e se agarrou na pilastra da igreja dele e ficou lá, e disse que aquela era a unção do Homem-Aranha. Assim como também outros vídeos que vocês vão ver ali, do pastor bebendo a água do púlpito depois de uma ministração, entre aspas, calorosa, com a participação, entre aspas, direta do Espírito Santo. Ele toma aquele copo com água, meio copo, ele chama a igreja a vir à frente e começa a borrifar com a boca aquela água, ungindo todo o seu plenário. Em um determinado momento, ele fica tão usado, entre aspas, que ele pede para uma pessoa abrir a boca e cospe o resto que sobrou dentro da boca da outra pessoa. Não é invenção, não. Procura no YouTube, pastor cuspindo na boca do membro. Você vai ver lá várias imagens estarrecedoras do que o Evangelho hoje ele chegou a viver. Então, é o chegado momento, irmãos, de retornarmos. Quando eu falo retornar, é voltar. Está na hora da gente voltar, para que a gente possa, de novo, sair dessa matriz para uma igreja mais saudável. Gente, eu não estou falando aqui como um pastor batista, muitas pessoas podem falar, ou que estão nos assistindo, falam assim, mas ele é batista, ele é tradicional, ele não crê nisso, naquilo. Olha só, não é isso não. Eu estou pregando sobre a Bíblia, tá? Eu estou falando sobre cristologia, eu estou pregando sobre teologia sistemática, eu estou trazendo para você um conceito básico de todas as denominações, entre aspas, que seguem a palavra de Deus como seu manual de fé e prática. Não estou pregando nada que você não tenha aprendido ou deveria ter aprendido na sua igreja, no seu ministério. Tá? Se você é cristão como eu, você entende o que eu estou falando. Então, o primeiro princípio é andar na palavra. Andar na palavra é tudo isso que nós falamos aqui. E uma coisa que eu quero destacar é que o conhecimento da palavra, irmãos, ela revela a vontade de Deus, sem a qual o cristão fica perdido. Eu quero destacar que o conhecimento da palavra revela a vontade de Deus. Sem isso, o cristão está perdido. Então, quando a gente olha o conhecimento da palavra, é isso que mostra. Será que a Bíblia fala realmente que existe a unção do Homem-Aranha? Será que existia naquela época o Homem-Aranha? Tá? Será que existe a unção de cuspir na boca de alguém? Existiu alguém que fez isso na Bíblia? O que representa a unção? O que é um revestimento? Quais são as formas como o Espírito Santo ele reage e age através de nós e no meio da sua igreja? Será que existe evidências sobre isso? Precisamos criar o capítulo, livro de Atos até o capítulo 20. Atos, o livro de Atos é até qual capítulo, irmãos? 20. Qual o último capítulo de Atos? Pregamos muito sobre isso. Atos, capítulo 27, 28. Isso aí, 28, eu estava na dúvida. 28. Será que a gente vai ter que fazer aqui, arrumar mais um espaço e colocar o capítulo 29? E colocar lá a unção do Homem-Aranha, a unção da borrifação, a unção disso e daquilo? Ou o que está aqui a gente já pode usar e ser bem servido? A palavra de Deus, ela já foi, irmãos, revelada ao homem. Ela já foi revelada através das Escrituras, não precisa de mais nada. É só seguir ela como um manual de fé e prática, cumprir tudo que está aqui direitinho, viver a sua vida e você vai ser bem-sucedido. Deus falou isso lá atrás para Josué no seu livro. Tá? Segundo princípio, andar na palavra, mas andar também no Espírito. Andar no Espírito. O que significa andar no Espírito? Querido, se a gente for olhar para o Gênesis, a gente vai perceber que Deus criou o homem para louvor da sua glória. A partir desse momento, o homem também ele se torna também um canal, um elemento, ele se torna também uma fonte de adoração. Quando nós andamos na palavra, automaticamente andamos também no Espírito conforme a palavra. O mais importante para você entrar aqui é que a adoração, ela compreende um estilo de vida fundamental e pode ser entendida como o andar no Espírito, como diz nas Escrituras. É você ter uma vida espiritual, de um homem espiritual,
ao oposto, é claro, de um homem carnal, de um homem que anda na carne. Quando nós andamos no Espírito, quando nós vivemos essa vida de adoração, nos tornamos pessoas espiritualmente verdadeiras. E a Bíblia mostra isso para a gente de uma forma muito clara. Então, o que a gente precisa mudar para que a gente possa voltar, pelo menos, à base da igreja de Atos? Andar na palavra, andar no Espírito, e uma coisa que era destacada no meio deles era o terceiro ponto, que é o que tem lá nos ensinando em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17. Não precisa você abrir, é fácil, você vai lembrar. 1 Tessalonicenses 5, 17, diz para a gente assim, ó, orai sem cessar. Então, a terceira coisa que a gente precisa entender aqui seria uma vida de oração. E a igreja precisa viver essa realidade. O texto fala que eles estavam sempre em oração. Eles andavam de casa em casa, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Por isso, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que estavam sendo salvos. E a sociedade, o texto fala, né? E toda a comunidade, todos aqueles em volta, eles ficavam alegres, eles eram simpáticos às ações daqueles que pregavam Cristo lá em Atos dos Apóstolos. A igreja crescia por essas coisas, irmãos. E era o retorno à sua origem, à sua base. Uma igreja ou um cristão que não anda na palavra, que não vive no Espírito, não tem vida de oração, ele vai ser um papagaio de um líder religioso. Ele vai falar tudo o que o líder faz, ele não vai se preocupar em ler nada. E é isso que está complicando muito o caminho da igreja. Quando a gente não tem um senso crítico, no bom sentido da palavra, a gente escuta e recebe tudo aquilo que falam. Se o líder mandar você ficar pelado, fica pelado lá, porque vou te dar a unção aqui do pelado, você vai, calma aí, você não consegue parar e ouvir. Há muito tempo atrás, ainda no seminário, eu ouvi falar sobre uma história de um homem que ele leu equivocadamente a Bíblia e ele orientou a sua ovelha a transar com ele e convenceu o marido a fazer isso. Também está no YouTube, aí você vai ver uma reportagem. O cara convenceu o marido e a mulher, convenceu o marido a deixar a mulher para ficar com o pastor, para ter uma unção lá, uma unção de fertilidade, alguma coisa assim. Olha só o ponto que as pessoas estão chegando. Isso é loucura, é doideira. Isso fere tudo que a gente entende de bom senso. É claro que aí vai a ignorância, o despreparo do ministro, talvez não seja nem um ministério reconhecido por nenhum tipo de convenção, se é o cristão ou não é, não sei, porque hoje em dia todo mundo diz que é e nem sempre é, mas quando a gente deixa de andar na palavra, a gente vive essas meninices. Eu não digo nem meninice, mas é idiotice mesmo, desculpa a expressão da palavra, né? Não tem outra palavra para a gente usar, tá? Adorar em espírito e andar em espírito e uma vida de oração. E eu queria deixar aqui essa palavra, a oração, ela move a mão de Deus, libera os anjos, destrói as engrenagens do maligno, liberta o cativo de alma e faz com que o crente viva uma vida de fé. Olha, gente, tremendo. Essa frase eu tirei de um livro de oração, tá? Muito interessante. A oração move a mão de Deus, libera os anjos, destrói as engrenagens do maligno, liberta os cativos de alma e alimenta a fé do cristão. E isso daí, queridos, a gente precisa olhar hoje e ver de uma forma muito especial. Amém? Glória a Deus. Queria convidar aqui os nossos diáconos e diaconisas, e nós vamos estar nesse momento participando desse grande memorial. Memorial em que nós estaremos fazendo, né, o nosso papel de cristão em memorial ao nosso Senhor Jesus, e também algo que é muito importante que nós falamos aqui, fazendo Jesus ser lembrado na vida da gente. Ele não está aqui fisicamente, mas Ele está no nosso coração e através das nossas lembranças. Quando eu estiver aqui distribuindo o pão, quando você estiver aí comendo o pão, quando eu estiver aqui compartilhando o cálice, você bebendo do cálice, nós estaremos representando Jesus e seus discípulos. Todos nós seremos parte daquela história.
Isso é bonito, isso é importante, porque Jesus ele vai estar sendo visto em tudo isso aqui. E quanto mais ele ser visto, quanto mais, melhor dizendo, ele será lembrado e visto, jamais ele será esquecido. Nós temos que ter essa identidade com Cristo para não esquecermos dele. Tá bom? Nossos diáconos e diaconisas, eu queria pedir à igreja a se colocar de pé. Seja instrumental ou louvor. Vai ser louvor ou instrumental? Pode ser louvor? Queria convidar o ministério de louvor aqui na frente. Nós vamos estar participando. Vou convidar aqui o diácono Robson, diaconisa irmã Nadir. Tá. A Bianca está com o bebê lá atrás. Nós vamos participar desse momento. Queria convidar os nossos diáconos a estarem servindo. Depois a irmã, nossa diaconisa Sandra, vai estar orando. Bom? Vamos louvar o Senhor enquanto isso. Qual o cântico? Graças eu te dou. Graças eu te dou. Acho que o nome é Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, é o nome do louvor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre majestade, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor,
quero deixar aqui o texto que nos remete àquela época, na noite em que Jesus foi traído. O texto é a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. O primeiro elemento é o pão, e assim está relatado lá no texto, quando no versículo 23 ele diz: pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: da mesma forma, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes desse cálice, vocês irão anunciar a minha morte, a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber do cálice indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E o texto orienta a todos que participam: examine-se a cada um a si mesmo, então coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Há algo que impede de participarmos desse momento: é o coração sujo, a mente pecaminosa, e a palavra de Deus nos orienta nesse instante a trabalharmos isso através da confissão de pecados. E eu queria convidar a diaconisa a irmã Sandra. Ela vai estar fazendo essa oração, e enquanto ela estiver clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor por santidade, a igreja também vai estar fazendo o mesmo, a sua vida colocando diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados. Oremos. Pai amado, Pai querido, Deus santo e poderoso, neste momento, Deus, nos colocamos diante de Ti, Pai, para Te agradecer, Deus, por esse momento de ceia, Deus, onde relembramos, Deus, o Teu sacrifício naquela cruz. Enviaste o Teu Filho para morrer por nós. Pai, e juntos hoje estamos aqui, Deus, nessa comunhão, como Tu tiveste também antes de ir para o sacrifício. E lembramos, Deus, que tudo foi por nós, pecadores, falhos. Então, Senhor, Te pedimos perdão. Purifica-nos, Senhor, para que possamos estar diante, Deus, desse momento purificados, Deus. Estarmos limpos, Senhor, com o coração, Deus. Porque, Deus, não queremos amaldiçoar nossas próprias vidas. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, nosso perdão, Deus. Entregamos nossas vidas, cada momento que já aconteceu aqui, Senhor, tudo em Teu altar, Deus. Recebe, Pai, e ajuda-nos a ser cada vez melhores. Dai-nos a sabedoria, Pai, sabedoria espiritual, a sabedoria divina, Senhor, onde, Deus, podemos, Deus, acreditar sempre que vamos ser melhores se, Deus, formos dependentes de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a Tua igreja precisa de Ti, a Tua igreja é dependente de Ti, Senhor. Muito obrigada mais uma vez, Senhor. Toma as vidas aqui presentes em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, nós Te fazemos essa oração nesse momento, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Assim como diz na palavra de Deus: pois recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou do pão, tendo dado graças, já fizemos, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, todos juntos comamos do pão, símbolo da nossa comunhão. Glorifique ao Senhor, agradeça a Ele.
Pai, muito obrigado por mais uma renovação nesse dia. Nós renovamos, ó Pai, os nossos votos de fidelidade. Deus. Nós reconhecemos que o Senhor é o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E através do seu ato de sacrifício, entregando a sua vida por nós, nos redimiu de todo o pecado. Nós agradecemos ao Senhor por tão grande sacrifício. Sacrifício esse que nenhum homem que passou ou passará pela terra poderá fazer pela humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus. Ao pegar o próximo elemento, que é o suco de uva aqui, o nosso, naquela época era o vinho, o texto diz que ele representa uma nova aliança no seu sangue. Essa aliança é uma aliança de sangue, é uma aliança muito especial, porque quando o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário, Ele nos purificou, nos limpou de todo o pecado. O inferno tremeu e a partir daquele ato, tão simbólico, mas profundo ao mesmo tempo, tão real, que nos trouxe hoje, há mais de 2000 anos depois, a certeza de que Ele é a solução para o mundo. Ele é o Salvador, o único que pode levar salvação à humanidade. Por isso nós estamos aqui, como os remanescentes daqueles que há 2000 anos atrás iniciaram essa caminhada. Nós vamos ter a oportunidade de compartilhar com o nosso irmão o nosso cálice, e assim, simbolicamente, representando também a nossa unidade. Bom, fiquem à vontade. Amém? Todos já participaram? Bom, Michel? Fica aqui do lado, você vai fazer a oração final. O versículo que nós lemos, que é o 25, ele diz: da mesma forma, depois de cear, de comer o pão, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberes em memória de mim. Então, queridos, em memória do Senhor Jesus, tomemos o suco de uva que representa o vinho que representou o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Michel vai agradecer ao Senhor pela comunhão, agradecer ao Senhor pela vida dessa igreja, e mais uma vez nós representamos todos aqueles que um dia estiveram aqui no nosso lugar. Nós representamos quase 40 anos de história. Muitos já descansam no Senhor. Outros estão em outros ministérios. E outros virão depois de nós. E continuarão com essa obra até que o Senhor volte. Essa é a promessa dele. Então, nesse tempo, nós somos a Igreja Batista Nova Esperança na Vila Cruzeiro. Nesse tempo, nós somos a liderança desse ministério. Nesse tempo nós somos o corpo de Cristo nesse lugar. Nós vamos agradecer ao Senhor pela comunhão desta igreja e que o Senhor continue nos abençoando e nos dando força para continuar nessa caminhada. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado porque o Senhor esteve com a gente no decorrer de toda essa manhã. Nós no início da manhã, 8 horas, nós oramos pedindo ao Senhor a tua presença, pedindo que o Senhor nos dirigisse. E nós agradecemos ao Senhor pela tua presença e agradecemos ao Senhor por ter nos dirigido. Obrigado, Deus, pela oportunidade de sermos igreja, de podermos celebrar ao Senhor, de podermos estudar a tua palavra livremente, sem nenhum tipo de bloqueio.
Obrigado por podermos celebrar, lembrar do seu sacrifício na cruz do Calvário, que é a essência da nossa fé, da qual, ó Pai, não valeria, não teria sentido nada se o Senhor não tivesse ressuscitado. Nossa fé seria vã, nosso trabalho seria vão, mas graças a Deus, porque o Senhor não só ficou naquela cruz, mas o Senhor venceu e deu isso, deu essa vitória à igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu à igreja, e nós somos a sua igreja, fomos resgatados pelo Senhor, pelo teu sangue precioso. Não foi comprado com valores corruptíveis que se gastam com o tempo, mas com uma coisa que é eterna. Obrigado, Senhor. Pedimos a tua bênção para o decorrer, ó Pai, desse dia. Pedimos a tua graça, a tua proteção para o decorrer dessa semana. Guarda-nos, ó Pai, seja com todos que nos assistem nesse momento. Que assim como teu servo falou, que sejamos uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja, ó Pai, de atitude. Uma igreja, ó Pai, que as palavras trabalhem juntamente, Senhor, com as nossas práticas, que é a essência da tua palavra também. Obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do seu Espírito Santo esteja com a tua igreja aqui, com as igrejas que estão nos assistindo, com o teu povo espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. E a igreja de Nova Esperança diz... Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe. E a partir desse momento nós estamos encerrando as nossas atividades.